Olha, será que a gente conhece mesmo as pessoas que moram ao nosso lado? Tipo, de verdade? Para além do bom dia, sabe? O que será que acontece ali porta dentro? Essa pergunta fica ainda mais assim intensa com a história de hoje. A gente vai falar do Rodrigo Lopes, um fotógrafo brasileiro que mora lá em New Jersey, nos Estados Unidos, há mais de 10 anos. E ele descobriu, meio que sem querer, que o vizinho americano dele, um senhor que ele achava que era só solitário, meio rabugento, na verdade era um espião Profissional. aposentado da CIA. Parece roteiro de filme, mas aconteceu. Para investigar isso a fundo, a gente se baseou numa reportagem bem completa do Balanço Geral da Record e também num artigo narrativo ótimo chamado O Fotógrafo Brasileiro. Então a ideia aqui é a gente fuçar um pouco mais nessa amizade tão improvável, desde aquela desconfiança no começo, sabe? Até um gesto de gentileza que muda tudo, a revelação chocante e, nossa, um legado final bem inesperado. É sobre como as aparências enganam e muito. É um ponto de partida excelente, né? Porque isso acontece com todo mundo, essa coisa da vizinhança. A gente geralmente conhece o vizinho só superficialmente. Tem aquela cordialidade básica, né? Mas a gente raramente para pensar nas vidas complexas, nos segredos que podem estar ali, do lado. E a história do Rodrigo e do Will, o vizinho, leva isso ao extremo. Faz a gente pensar o quanto a gente realmente sabe de quem mora perto. Exato. E o começo dessa história não indicava nada disso, muito pelo contrário. O Rodrigo conta que, logo que ele e a família se mudaram, a primeira impressão do vizinho, o Ian, ou Bill, foi essa mesma, solitário e rabugento. E o primeiro contato já foi com atrito. O Bill reclamou de um arbusto do Rodrigo, disse que atrapalhava para tirar o carro. Foi rápido, seco, o Rodrigo até falou, né? Ele só falou isso, eu nem respondi, ele virou as costas e foi para casa dele. Quer dizer, não parecia o começo de uma amizade, né? De jeito nenhum. Bem comum isso, né? Briga de vizinho por causa de planta, de vaga. Sim, mas tinha mais coisa, não era só a rispidez. O Rodrigo começou a sentir uma coisa estranha, tipo, uma sensação de estar sendo vigiado. Ele reparava que as janelas da casa do Bill estavam sempre fechadas, com cortina e tudo. Mas às vezes ele via umas luzes acendendo ou apagando, lá no segundo andar, e parecia que a cortina mexia. A sensação era muito clara para ele. Obviamente tinha alguém olhando para cá. Isso criava uma incerteza, sabe? Como ele mesmo disse, a cabeça começa a imaginar mil coisas. Pode ser algo que você não espera, como realmente acabou sendo, como poderia ser algo muito pior, né? A gente nunca sabe, né? E essa mistura do banal do dia a dia com o esquisito é que é interessante. A briga pelo arbusto, super comum. Mas essa sensação de vigilância constante, aí já adiciona uma camada de mistério. Mostra bem como a falta de informação, de conversa, alimenta a imaginação, né? A gente preenche as lacunas com suspeita, muitas vezes. A imagem inicial do vizinho rabugento já veio com esse tempero de enigma, mesmo sem prova nenhuma. Sim, ficava aquela tensão no ar. Mas aí veio a virada. Num dia típico de inverno em New Jersey, nevasca forte, tudo branco, o Rodrigo saiu com a mãe para limpar a neve da calçada da entrada da garagem e ele viu o Bill tentando fazer o mesmo, mas com muita dificuldade. Ele tinha um problema nas costas, coitado. Aí o Rodrigo, sem pensar duas vezes, pegou a pá e limpou a área do Bill também. Foi um gesto espontâneo, sabe? De ajuda mesmo. E a reação do Bill foi curiosa. Ele foi lá e ofereceu $20 para o Rodrigo, pelo serviço. O Rodrigo não aceitou, claro, e a justificativa dele foi muito humana, né? Baseada na empatia. Ele disse: "Não, eu não tô fazendo isso aqui por dinheiro. É apenas, se eu tivesse no seu lugar, é o que eu gostaria que fizessem por mim." A reportagem até destaca isso, fala da típica generosidade brasileira. E foi essa recusa em transformar a gentileza em negócio, sabe? Esse gesto genuíno que quebrou o gelo. A partir dali, eles começaram a conversar. Descobriram até um interesse em comum. É impressionante, né? O poder que um ato de gentileza assim pode ter, principalmente quando já existia uma desconfiança ali. O gesto do Rodrigo meio que desarmou o Bill.
Não foi só ajuda prática, foi um sinal de boa vizinhança, de empatia mesmo. Isso mudou completamente a dinâmica entre eles. Aquela imagem do vizinho rabugento e talvez esquisito começou a se dissolver, abriu espaço para uma conexão de verdade. Mostra como a empatia às vezes é a chave, né? Para abrir portas que pareciam travadas. E a porta se abriu mesmo. Literalmente. Depois desse dia da neve, o Bill convidou o Rodrigo para entrar na casa dele pela primeira vez. E a surpresa foi grande, mas não do jeito que a gente poderia imaginar por causa daquela desconfiança toda. Não tinha nada de equipamento de espionagem à vista, nada disso. Pelo contrário, para o Rodrigo, que é fotógrafo, trabalha com vídeo, o lugar era tipo um paraíso. Ele descreveu como um playground. Falou tudo era formado de vídeo, tripés para todo lado, lentes para o chão e, sabe, cadeiras de videomaker, estúdios, tudo estava montado dentro da casa dele. Essa paixão que os dois tinham por equipamento de imagem criou uma ponte ali, na hora. Uma conexão inesperada, né? Através de um interesse técnico. Totalmente. E daí pra frente a amizade engrenou. O Rodrigo virou um apoio pro Bill, que já era mais velho, tinha problemas de saúde. O Rodrigo fazia compras pra ele, ajudava com coisinhas em casa, levava no médico. Virou um faz-tudo, mas mais que isso, virou um amigo. Uma relação de cuidado mesmo, mútua. Só que o mistério sobre o passado do Bill continuava ali, sabe? O Rodrigo notou que não tinha foto de família nenhuma na casa. Nenhuma. E o Bill era mestre em se esquivar quando o assunto era a vida pessoal dele. O Rodrigo percebeu um padrão. Quando ele começava a me perguntar coisas pessoais, aí eu tentava entrar no âmbito pessoal dele, ele esquivava, mas ele conseguia tirar as informações de mim. Quase uma técnica, né? Exatamente. Essa dualidade é que é fascinante. De um lado, uma proximidade crescendo, uma confiança sendo construída no dia a dia, com ajuda, companheirismo. Do outro lado, essa barreira invisível em torno do passado, da identidade do Bill. E aqueles equipamentos todos? Pro Rodrigo, ok, eram ferramentas de trabalho, hobby. Mas pensando agora, olhando para trás, será que já não era um sinal? Ou era só um hobby caro de um aposentado? Isso faz a gente pensar, né? Quais os limites da confiança numa amizade? Até onde a gente vai? O que a gente pergunta? E como a gente lida com aquela sensação de que tá faltando peça no quebra-cabeça da outra pessoa? E a peça que faltava era gigante. E a revelação aconteceu de um jeito super comum, quase sem graça, pela simplicidade. Um dia o Bill pediu pro Rodrigo buscar uma peça pra ele lá no segundo andar. Aí quando o Rodrigo subiu e estava passando pelo corredor, ele viu um quadro na parede. E ali estava a resposta. Ele descreve assim, ó, a primeira peça do quebra-cabeça estava ali na parede, estampada. Ali tinha um quadro, e nesse quadro estava agradecendo pelos mais de 30 anos que ele havia servido ao Serviço Secreto Americano, a CIA. Uau, que momento. Imagina o choque. O Rodrigo ficou paralisado. A ficha caindo ali no corredor da casa do vizinho. Ele mesmo fala do impacto, né? Imagina você descobrir que mora do lado de uma pessoa durante todos esses anos que serviu o serviço secreto que a gente sempre vê nos filmes, né, daqui dos Estados Unidos, de Hollywood, a CIA, e você tá do lado de um cara que era agente da CIA. Num instante, aquele vizinho reservado, o amigo idoso, o cara que gostava de equipamento de vídeo, virou um personagem de filme de espionagem. O impacto psicológico disso deve ser imenso. É aquele momento que você repensa tudo. Cada conversa, cada pergunta sem resposta, aquela sensação de ser vigiado lá no começo, os equipamentos na casa, tudo começa a fazer sentido de um jeito completamente novo, né? O que parecia só esquisitice, reserva, agora se encaixa numa identidade secreta. E o ponto-chave aqui para mim é o que o Rodrigo fez depois. Mesmo com esse choque todo, ele guardou a informação para ele. Ele manteve a amizade. Isso diz muito sobre a força do laço que eles já tinham construído. Né? A base da relação, que foi construída na gentileza, no apoio, foi forte o suficiente para aguentar essa boba. A confiança já existia ali num nível humano muito profundo, mesmo que
que baseada em informações incompletas. E a amizade existiu mesmo, eles continuaram amigos, próximos, a relação se manteve firme, mesmo com o Rodrigo sabendo do segredo do Bill. Infelizmente, uns anos depois, o Bill ficou doente, teve leucemia e faleceu. Mas ele deixou um último gesto, sabe? Um testamento final dessa amizade tão única. O Bill deixou para o Rodrigo todos os equipamentos dele. Os de filmagem e, sim, os de espionagem também. E além disso, ele gravou um vídeo para o Rodrigo. Uma mensagem pessoal de despedida. Um legado e tanto. Esse gesto final é muito simbólico, né? Vai muito além do valor material dos equipamentos, que com certeza era alto para o Rodrigo, sendo profissional da área. O ato em si é uma transferência final de confiança, quase como passar o bastão, sabe? As ferramentas que ele usou por décadas, numa vida de segredo, de vigilância, ele confiou a alguém cuja vida era o oposto. Capturar e compartilhar imagens, contar histórias, é uma justaposição muito forte. Os instrumentos do oculto indo parar nas mãos do artista. Isso mostra a profundidade, a singularidade da conexão entre esses dois homens tão diferentes, o espião e o fotógrafo. É a confiança no ato final. Mas segura aí, porque a história ainda tem mais uma curva. Um daqueles detalhes que faz a gente pensar tudo de novo. Aqui fica. Intrigante mesmo. Depois que o Bill morreu, o Rodrigo, organizando as coisas que herdou, os equipamentos e tal, ele achou uma coisa desconcertante. Ele achou vídeos que o próprio Bill tinha gravado secretamente, dele, do Rodrigo. Cenas do dia a dia, tipo o Rodrigo chegando na casa do Bill com as compras no mercado. A reportagem da Record até termina essa parte dizendo: afinal, um agente da CIA aposentado é sempre um agente. Forte isso, né? Nossa, essa descoberta final, ela adiciona mais uma camada de complexidade, tanto para o Bill quanto para a amizade deles. Levanta um monte de perguntas, né? Por que ele gravou o Rodrigo escondido? Era um hábito da profissão? Tão forte que continuou mesmo depois de aposentado? A amizade? Quase um reflexo? Ou era um jeito dele de, sei lá, documentar aquela amizade inesperada? Um diário visual? Ou, e essa é a leitura mais inquietante, era um jeito de manter a vigilância. Mesmo dentro daquela confiança toda. Isso faz a gente questionar de novo a natureza da confiança que parecia ter sido selada ali com o legado. Será que para alguém treinado em espionagem essa linha entre observar profissionalmente e se relacionar pessoalmente fica borrada para sempre? Complicado. É muita coisa para processar, né? Muitas camadas. E é interessante que, quando perguntaram para o Rodrigo qual foi a grande lição que ele tirou disso tudo, a resposta dele foi bem positiva, bem humana. Ele disse: olha, é uma lição de paz, é uma lição de que nós, seres humanos, devemos ajudar os outros sem pensar. Uma mensagem forte sobre altruísmo, conexão, que nasceu dessa situação tão bizarra. E é justamente essa tensão que deixa a história tão rica. De um lado, a lição do Rodrigo, a bondade, a ajuda sem esperar nada em troca, que foi o que começou tudo. Do outro lado, essa descoberta final sobre o Bill, a gravação secreta, que lembra um mundo de desconfiança, de vigilância. A história não dá uma moral fácil, um certo ou errado. Ela mostra a complexidade das relações. Como podem existir lado a lado, gentileza de verdade e segredos profundos. Confiança construída e hábitos de vigilância. É um retrato de como as pessoas são complexas, cheias de contradições. Sem dúvida. Recapitulando essa jornada maluca, a gente começou com um vizinho difícil, né? Quase um clichê. Viu como um gesto simples, ali na neve, mudou tudo. Acompanhamos a amizade crescendo, forte por causa dos interesses em comum, mas sempre com aquela sombra de mistério. Sentimos o choque da revelação da identidade secreta, vimos o simbolismo todo no legado que o Bill deixou. E no final, essa surpresa das gravações secretas. Uma verdadeira montanha-russa. E tudo isso volta para a nossa pergunta lá do começo. A gente conhece mesmo nossos vizinhos? A história do Rodrigo e do Bill é extrema, claro, mas funciona como um espelho aumentado das vidas que acontecem do nosso lado, muitas vezes sem a gente ver.
Ela escancara o choque entre o dia a dia mais banal, a relação de vizinho, os favores, a reclamação do arbusto, e o extraordinário, o mundo da espionagem. E o mais doido é pensar que esses dois mundos se chocaram e viveram juntos ali numa rua tranquila de New Jersey por causa da conexão inesperada entre essas duas pessoas. Fica então, talvez, uma provocação para quem está ouvindo a gente, uma reflexão que essa história toda inspira. Quando a gente descobre que uma amizade importante foi, em parte, construída sobre um segredo grande, tipo uma identidade secreta, ou como no final, uma observação secreta, essa revelação tardia, ela fortalece o laço pela confiança que, apesar de tudo, apareceu no final, ou ela acaba enfraquecendo por mostrar que a base não era 100% transparente, que tinha algo escondido. É uma questão sobre confiança, sobre o quanto a gente conhece o outro e o que, no fim das contas, sustenta as nossas relações mais importantes. É algo para a gente pensar, né?